dividiu opiniões. Eu já vinha avisando há um bom tempo que cedo ou tarde iria surgir a possibilidade disso aí repercutir, e realmente está. Põe na tela, BBT. Eu tenho convicção que esses senhores aqui, ao mesmo tempo que tem milhões de seguidores, tem muitas pessoas que são com a pá virada com eles. E por que o pessoal está com a pá virada com eles? Nós vimos que recentemente o padre Júlio Lancelotti acabou aí entrando em um problema. E há quem especule que iria acontecer uma coisa. Ele era o nome que iria apoiar aí o Boulos na sua candidatura agora à Prefeitura de São Paulo. Agora, 2024, ele seria o nome que estava sendo cogitado ali para apoiar Guilherme Boulos. Mas, infelizmente, não aconteceu. Por quê? Não a bancada evangélica, né? Mas boa parte dos vereadores daqui de São Paulo acabaram assinando aí o protocolo feito por um deputado que iria levar, logicamente, uma CPI do padre Júlio Lancelotti. O objetivo era investigar da onde que vem a riqueza dele. Agora, o que está acontecendo? O povo quer o mesmo aqui, ó, para quem? O senhor Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia e R.R. Soares. Eles querem. Engraçado que não querem. Eu acho muito engraçado. Ninguém em nenhum momento citou a Adebras. Estranho, não é? Estranho. Não citaram a Adebras. Eu acho muito estranho tudo isso. Olha só, por exemplo, um trecho do que diz aqui. BBT, muda aí para nós, para a gente ver rapidinho aqui. Põe na tela aí, BBT. Para ninguém dizer que é mentira minha, olha só. Militantes da esquerda pedem CPI contra pastores na Câmara dos Deputados. Esquerdistas pediram investigação contra Edir Macedo, Malafaia, R.R. Soares e Valdemiro. Aí tá aqui, né, falando que nas redes sociais eles pediram aquilo que eu já expliquei para vocês. E se liga só. Chega a ser uma coisa aqui que a gente vê que não tem pé nem cabeça. Segundo o Metrópole, apesar da repercussão online, a probabilidade de uma CPI efetiva parece remota. Por quê? De acordo com o congressista, a falta de um objeto de investigação específico dificulta o avanço, frustrando os militantes que querem perseguir evangélicos. Além disso, o governo não teria interesse nenhum em patrocinar uma CPI que poderia criar atributos com uma ala significativa do Congresso, a Frente Parlamentar Evangélica. Ui, doeu, né? Doeu. A esquerda aí tá polvorosa com isso. Bom, mas deixa eu explicar aqui o porquê que isso está acontecendo. Por que acontece isso? Como eu disse, nós notamos, claro que isso daí é seletivo, não é todos os evangélicos. E por que não é todos os evangélicos? Tem muita gente aí que vai ficar brabo com o André Carpano falando que eu estou passando pano. Não, de forma alguma. Tá um calor medonho aqui, estou quase tendo um troço. Essa noite eu quase não dormi, misericórdia. Pense num calor. Meu Deus do céu. Por que está acontecendo isso? Por que eles estão assim, né? E não vai ser todos os evangélicos. Existe uma ala evangélica progressista. Eu fiz um vídeo citando, inclusive, o porquê Samuel Mariano, ele voltou atrás aí nas suas palavras sobre a cantora gospel que estava interpretando uma música católica, e também eu acrescentei aí o interesse da Adebras, a Assembleia de Deus do Madureira, em dominar o Brasil por todo, o Nordeste, Sudeste, enfim, Centro-Oeste, todos os cantos, para quê? Eleger ali os seus deputados, os seus parlamentares, enfim, colocar quem eles quiserem no poder, e assim terem o controle. E isso daí, apesar de ser uma realidade, e eles nunca confessarem isso, é um cronograma que está dentro de um esquema que é feito por parte das assembleias.
Apesar de que eu já fiz muitos vídeos citando Samuel Mariano e colocando alguns pontos, como através deles entendemos as convenções, todo mundo sabe que isso é um tema político. As convenções é um tema político e que quase ninguém entende o que acontece nos bastidores. Só que voltando aqui para esse lado, como eles têm um lado muito forte e isso vai soar muito mal entre os evangélicos, porque vão começar, lógico, a procurar pelo em ovo, porque não está específico ali o objeto, como foi dito aí na matéria, não tem esclarecido o porquê, em qual ponto vai ser investigada a riqueza deles. Vamos falar que Bolsonaro tornou o Malafaia, o Edir Macedo, o R.E. Soares e o Valdemiro Rico. Mentira! Eles já eram multimilionários antes de Bolsonaro entrar na presidência. Mentira, não tem nem como vincular uma coisa à outra. Então, como não há sustentação nisso, e a esquerda está com medo de se queimar com as demais, porque, lógico, vai ser pintado que se eles irem por esse caminho, vão querer... vai ser um pouco pesado as minhas palavras aqui, mas é uma realidade. Vão fazer de tudo para acabar com o protestantismo no Brasil. Então, para que não venha a ser vinculado isso ao governo Lula, já estão dando esse parecer. A gente não quer problema com eles. Não queremos problema com eles. É melhor evitar isso daí, é melhor parar por aí, porque isso vai dar um M desse tamanho lá na frente. Então, como esse é irmão desse, eles preferiram evitar esse problema. É uma realidade, a gente tem que entender o contexto e a jogada política. Às vezes as pessoas jogam informações sem entender o que realmente está acontecendo nos bastidores. E às vezes fala que tem entendimento sobre o que se sucede, mas não entende bulufas do que está se sucedendo. Para vocês terem uma ideia, olha só, o que já acontece em contrapartida de tudo isso, porque há um conflito dentro do PT. Eu vou provar para vocês aqui. Se liga só, segundo o Pleno News, rapidinho aqui, essa informação também é crucial, é fulcral, como diz o advogado lá da mãe de Sara Mariana, é fulcral, né? Janja proíbe Lula de se aproximar de pastores, de site. Para ela, líderes conservadores não seriam aliados confiáveis. Ou seja, aqui o companheiro de 9 dedos está sendo controlado pela Janja. Sim, é ela quem está tomando decisões. É ela que é a presidente do Brasil. Só um trechinho aqui, ó. Na presidência há mais de um ano, o companheiro de 9 dedos se mantém reticente em estreitar laços com pastores evangélicos. De acordo com o colunista Guilherme Amado, do Metrópole, a primeira-dama do Brasil, a Janja da Silva, estaria proibindo o esposo de se reaproximar com pastores conservadores. Enquanto tem muitas pessoas aqui, como Paulo Pimenta, Jorge Messias e Alexandre Padilha, que tentam ir na contramão de tudo isso, a Janja está sendo a presidenta e tomando decisões. Eu já fiz um comentário quando o companheiro de 9 dedos ganhou a eleição, que eu levantei a possibilidade tanto da Janja tomar o poder, quanto dela supostamente, enfim. E eu não duvido de ela breve fazer alguma coisa. Não duvido. Não duvido de jeito nenhum. Vamos especular aqui. Se o companheiro de 9 dedos vem ficar doente de uma forma que ele não pode fazer nada, não é o vice, o Alckmin, que vai tomar ali como presidente interino. Vai ser ela. Porque, segundo o entendimento dela, ela vai ressignificar o que é a primeira-dama, né? O cargo de primeira-dama, que nem cargo é. Mas ela vai ressignificar essa imagem. E quando passar o período do companheiro de 9 dedos, eu não descarto a possibilidade dessa senhora querer inventar alguma argumentação que ela deve ficar no poder, porque quem for contra está sendo machista.
Não duvido. Como que é? O povo tá falando aqui? Como que é? O Sandro tá precisando de R$ 100 para comprar um cartão de memória. É só trabalhar, meu filho. Eu sei que de vez em quando a gente passa por uns perrengues. É só trabalhar. Eu vejo que já não é a primeira vez que tu pergunta isso aqui. É só trabalhar, meu filho. Ou então fazer a campanha. O povo tá falando. Ô, meu filho. Ô, meu filho. Olha, cada uma que até parece duas. Como eu disse aqui sobre a Janja, olha só como que ela está tendo um conflito dentro do PT, um conflito grandioso dentro do PT, e ela está querendo dominar. Eu não sei se isso é permissão de... Lógico, é uma permissão de Deus. Mas eu não sei se isso tem um propósito de Deus, porque é o seguinte, a esquerda está se rachando. Quer uma prova disso? BBT, põe um outro na tela aí para nós ver. Põe o outro aí. Olha só, para ninguém dizer que eu estou blefando. Segundo o JM Notícia, José Dirceu ataca e culpa as igrejas por recuo da esquerda no Brasil. Embora José Dirceu esteja atacando, mas ele vai na contramão do que a Janja está falando. Esse camarada aqui, para quem não sabe quem é José Dirceu, ele é a cabeça pensante na esquerda. E eu não duvido que este senhor aqui tente implantar alguma coisa contra os evangélicos. Não duvido. Olha o discurso dele, eu vou tentar descrever aqui para vocês. Em uma entrevista recente ao podcast Pod 13, do Partido das Trevas, lá na Bahia, José Dirceu, um dos fundadores do PT e ex-ministro-chefe da Casa Civil entre 2003 e 2005, fez críticas contundentes às igrejas, especialmente às neopentecostais. E o motivo? Dirceu destacou que houve uma transformação cultural e social significativa devido à ascensão das igrejas. A ascensão das igrejas. E que ele chama na reportagem de neopentecostalismo do fundamentalismo religioso. Assim como ao fortalecimento do partido de direita, ele argumentou que a esquerda, inclui o PT, acabou recuando diante destas mudanças, resultando em um cenário atualmente polarizado, e ressalta, afirma, nesses anos houve uma mudança social e cultural enorme por conta do neopentecostalismo e do fundamentalismo religioso, por causa das forças dos partidos de direita, e nós recuamos, a esquerda como um todo. Palavras do José Dirceu. Isso daqui me preocupa muito, muito. Por quê? Isso daqui, ou eles querem se infiltrar na igreja, e se não conseguirem se infiltrar, o que eles vão fazer? José Dirceu já falou que eles iam tomar o poder. E se fosse alguém da direita falando isso, já estaria, preso há muito tempo. Tinha pego, não era 17 anos, não. Tinha pego 150 anos de cadeia. Sério, já tinha pego uns 150 anos de cadeia e estava lá. Perpétua. Vá por mim. Estaria, se estaria. Há muito tempo. E ninguém iria conseguir fazer nada. O processo não estará sobre segredo de justiça, mas sigilo, que é muito pior. Aliás, não é sobre sigilo, mas sobre segredo. É o inverso, falei errado. É sobre segredo, que é muito pior, é nem sigilo, é segredo. Aí ninguém iria conseguir ter acesso, somente aquele que determinou, ou seja, o juiz ou o delegado. Acabou, nenhuma outra autoridade poderia colocar o dedo. Ia ser uma decisão monocrática. Eu acho muito estranho tudo isso, muito estranho. E, assim, eu acredito, como eu disse, a Janja se intrometer e afastar Lula das igrejas é uma permissão de Deus. Porque se Lula
se aproxima da igreja, como José Disseu pretende, o que pode acontecer com a igreja? Com todo respeito aos meus irmãos neopentecostais, que eu sei que tem pessoas de boa índole, de caráter, existem entre nossos irmãos pentecostais pessoas sinceras, eu acredito nisso, e tenho convicção, sem sombra de dúvida, mas cá entre nós, infelizmente, a doutrina neopentecostal, ela tem uma lacuna gigantesca. E qual que é essa lacuna? Alguém que surge lá no meio falando, tive uma nova visão, um novo entendimento. E todo mundo segue cegamente. Boa parte, não digo todos, mas boa parte dos neopentecostais não tem discernimento. É uma realidade. E eu não vou pedir perdão aqui pelas minhas palavras, porque é uma realidade. Assim como boa parte dos pentecostais também não tem discernimento. Falta conhecimento. É um ou outro que se salva. Então, a gente já está vendo que, indiretamente, é uma permissão de Deus, Janja, não querer essa aproximação. O que Deus quer com isso? Não faço a mínima ideia. Mas eu sei que é a mão de Deus segurando, porque se entra, já sabe o que pode dar, né? Complicado, muito complicado, muito complicado. Então, Alexandre, e qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Vocês viram que depois da pandemia, muito pastor mudou muito sua teologia, é mais mansinho, agora revê os conceitos, porque tinha muito aquela questão, quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Parou ou não parou de pregar isso? Parou ou não parou? E eu sempre disse, Deus vai pegar no pé dessa galera. Essa ditadura evangélica que estava tendo, pelo menos até antes da pandemia, fez muito pastor aí, rever os seus conceitos. Muitos pastores reviram os conceitos. E agora, entrando o petismo dentro das igrejas, que vai ser transformado no lulismo, né? Assim como na China, Mao Tse-tung é idolatrado, e assim como na Coreia do Norte, o pai do Kim Jong-un, que eu não lembro o nome dele agora, ele também é idolatrado como Deus, vão querer colocar isso no Brasil. Bom, só que, graças a Deus, não está tendo um entendimento, eles estão tendo uma confusão entre eles. A Bíblia diz, né, que alguns que foram pelejar contra o povo de Deus, ele pôs ou cegueira ou confusão. Já leu isso? Já viu isso? Quando entrar na casa de Ló, houve cegueira, o povo ficou lá, perdidaço. Acontece isso. A Bíblia diz que tiveram homens que foram pelejar contra Israel e acabaram batalhando entre si. É Deus trabalha do jeito que ele quer. E vai por mim. Isso daí ainda vai feder muito. Vai ter um conflito gigantesco lá no PT. Escuta o que eu tô falando. E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!